Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. A gente já teve essa discussão aqui em outros programas. A China não está preparada para entrar numa grande guerra. Eles não têm essa possibilidade ainda, né? Eles achavam que sim. Quando teve a terceira crise do Estreito de Taiwan, em 1995-96, e isso é importante, isso é um fato que a gente tem que ter claro na mente para entender o que está acontecendo hoje. Vamos voltar um pouquinho de novo na história, um pouquinho mais, porque senão não entende, porque a cabeça de chinês é diferente da nossa. A China, até o início do século XIX, era a maior economia do mundo. A China era a maior economia do mundo. E era um país fechado que olhava para o Ocidente e falava: não me interessa, a cultura de vocês não tem nada que me atraia. E, portanto, a gente não conseguia entrar lá. Qual era o problema? Como é que os europeus conseguiam pagar a importação de porcelana, de seda e de chá? Com a prata e ouro que saía aqui da América do Sul, principalmente de Potosí, aqui da Bolívia. Literalmente, Potosí é uma montanha que era uma montanha de prata. Quando os espanhóis chegaram lá, já exploravam prata. Os espanhóis chegaram, aumentaram a exploração. Só começou a diminuir no final dos 1700 e início dos 1800. Aí complicou. Como é que a gente paga pelos produtos chineses? Os ingleses só tinham um produto que queriam vender, que era produzido na China: ópio, que naquela época não era considerado uma droga. Era como qualquer outro produto. Só que o governo chinês não queria deixar entrar. Por quê? Porque sabe o efeito do ópio, né? Como eu brinco com os alunos, deixa doidão e improdutivo. O que os ingleses fizeram? 2 guerras contra a China para ela abrir o mercado para deixar entrar o ópio. Ganhou, e a China, desde 1832, mergulhou numa guerra civil. Essa guerra civil só foi terminar em 1949, quando o Partido Comunista chegou ao poder. Então, para o chinês, uma cultura que tem 5.000 anos, que tem Estado estabelecido há 3.000 anos, para eles, esses últimos 200 anos, praticamente, é o que eles chamam de a grande humilhação. Um tropeço no caminho. É mesmo? Eles olham para o Ocidente e falam: nós fomos humilhados por esse Ocidente. E na cultura chinesa, ter a integridade territorial é fundamental para manter a cultura chinesa. Com um detalhe: os ideogramas que formam, no que nós chamamos China, é o grande império do meio. Então eles sempre se viram superiores aos outros. E pro chinês médio, ou seja, sabe que a gente brinca, o Homer Simpson, que é o average American. Para o chinês médio, Taiwan é parte da China e só está separada por causa desses ocidentais branquelos. Então tem que fazer parte da China. Quando em 95 teve a eleição do primeiro presidente diretamente eleito em Taiwan, ele foi convidado pela Universidade de Cornell, onde ele fez a graduação dele, para fazer uma palestra da experiência democrática em Taiwan. O governo chinês falou: não. O presidente Clinton, na época, não quis dar o visto, para não provocar uma crise com a China. O Congresso americano, os 2 partidos pressionaram Clinton para dar esse visto. Acabou dando, ele fez um discurso metendo o pau na China. A China ficou tão puta da vida que fez o quê? Um exercício militar quase do tamanho desse que está acontecendo hoje. Foi o maior exercício militar. O Clinton, para dar a resposta, fez o quê? Mandou 2 grupos de batalha, cada um capitaneado por um porta-aviões classe Nimitz, que é o maior que existe. Cada um desses transporta 80 aeronaves, para passar no Estreito de Taiwan. O Estreito de Taiwan tem 160 quilômetros de largura. Resumindo, cada porta-aviões desse tem um poder de fogo que cria uma bolha de exclusão, ou seja, nada entra, de 300 quilômetros. Eles têm ao redor desse porta-aviões. Então imagina,
160 quilômetros, passa 2 porta-aviões desse, munição real voando desse lado, munição voando desse lado, né? Você sabe muito bem. A única coisa que eu acho que é importante lembrar que em 49, né, quando o Partido Chinês chega no poder, eles estavam lutando também contra aqueles que se opunham, que eram mais capitalistas ou mais pró-Ocidente. Que era o Partido Nacionalista, o Kuomintang. É o Kuomintang, que se refugia... Foge para Taiwan. Que foge para a ilha de Taiwan. E aí que começa... Perfeito. Essa que é a divisão. Essa que é a divisão. Perfeito, André. Então, mas isso daí para é entender os Estados Unidos nesse ponto, ele reconhece Taiwan como... Ele reconhecia, momento, Taiwan como um país independente, com detalhe, que sentava no Conselho de Segurança das Nações Unidas até 1971. A ONU foi criada em 1945. Então, quando foi criada a ONU, era esse Partido Nacionalista, o Kuomintang, que estava sentado na ONU. Quando Mao Tse-tung, Partido Comunista, chega no poder em 49, o que os americanos fazem? Eu não reconheço você, não. Quem continua aqui na ONU é Taiwan. Então imagina para o Mao Tse-tung, para todos do Partido Comunista, eles não serem reconhecidos e não estarem na ONU. Qual é a importância de estar na ONU? É o governo legítimo desse povo, é o representante de um povo. É essa importância política, diplomática de você ser reconhecido. Então, de 45 até 71, era Taiwan que estava sentado lá na ONU. Quando os americanos estavam mal atolados na Guerra do Vietnã, estavam uma perspectiva de que estavam perdendo a Guerra Fria para a União Soviética, eles pediram ajuda da China. O que Mao Tse-tung fez? Eu ajudo! Mas você vai ter que deixar de reconhecer Taiwan, vai ter que começar a me reconhecer. Em janeiro de 72 aqui houve essa troca. Então, China entrou na ONU só em 1972. Eu vou pedir, vê o mapa grande para a gente, por favor, para explicar para o pessoal, para eles entenderem a importância geográfica do estreito. Isso. Porque pra gente, é uma ilha. Mas esse mapa é famoso. Esse é o mapa do Rene. Do Rene. Olha aqui. Opa, um beijo pro Rene. Vamos lá, então vira... caiu umazinha aqui. Olha. Não. Então estamos aqui. Professor, vamos lá. China, essa terrinha, né? Pequenininha. E Taiwan é essa ilhazinha aqui. São 160 quilômetros aqui que separam. Então, Japão, Coreia do Norte, né, com aquele quinzinho, né, o homem-foguete. Traz um pouquinho mais. Né, o homem-foguete que gosta de ficar lançando, né, foguete, bomba atômica, Coreia do Sul. O Vietnã, que os americanos sabem muito bem. Filipinas, qual que é a do... Filipinas é aliado dos Estados Unidos. Tá. Então aqui, China já tá barrada aqui. Pra cá... Tá barrada. Então pra cá tá barrado. Índia hoje é aliada dos Estados Unidos. Quando essa pergunta e isso que você colocou é ótimo. Por quê? Do ponto de vista chinês, o que os americanos fizeram? Cercaram. Claro. E Taiwan tem um ponto importantíssimo. Isso lembra alguma coisa da atualidade, né? Total. Né? Por que aconteceu aqui? Mesma Como coisa, é que os russos se sentem aqui? A cabeça russa. Ver a OTAN vindo para cá. Bombas atômicas americanas aqui. A OTAN avançando, apesar da OTAN ser uma aliança de defesa e não de ataque, né? Mas sempre tem o mas. A linha entre o que é defesa e o que é ataque e é muito relativo, né, Gunther? A gente falar que mas essa ilhazota aqui pertence à China. Mas por que a ilha pertence e essa península não pertence? Por que essa península não pertence e esse pedacinho da Rússia não pertence? E por que isso aqui não pertence? Então a gente pega o Nepal, pertence. Então é tudo uma coisa só. Mas são linhas, né? A China foi maior do que foi menor? Como que foi ela na história? Ela perdeu o território? Ela já foi maior e já foi menor. Por exemplo, né, aqui no oeste chinês, que é Xinjiang, que é essa província mais a oeste, é a segunda maior província da China, só é menor do que a do Tibete. Em 1949 não estavam subordinados a Pequim. Funcionavam como independentes, né? Principalmente Tibete, que é o mais reconhecido, que tem na Dalai, que tem tudo.
Depois de 49, quando o Partido Comunista chegou ao poder, eles tomaram, falando que historicamente pertenceram ao Império Chinês. E tomaram. Xinjiang tem uma maioria de muçulmanos, os uigures. E o que o Ocidente está... E estão agora pegando cada vez mais no pé dos chineses. Os chineses estão levando para escolas de reeducação política. Nenhum ocidental conseguiu entrar numa escola dessa para ver o que se ensina lá. Exato. Mas dá para ter uma ideiazinha do que é. Ou seja... Um campo de concentração. É fundamentalmente um campo de concentração em que eles estão tentando diminuir a cultura uigure e implementar a visão da maioria Han, que é um dos grupos chineses, a etnia Han, para controlar. Mesmo os muçulmanos também, eles não são liberados para... Não, eles são super perseguidos. O Teriyaki super perseguidos. Semana retrasada ele estava falando isso, né? Super perseguidos. Assim como o Tibete. É o mais conhecido no mundo, por causa do Dalai Lama, foi ocupado no início, se eu não me engano, em 1951, e que o governo de Pequim diz o quê? É China, historicamente foi China. Tá, praticamente ao longo da história, tudo isso foi China. E esse é o problema da gente não ter... A gente não saber muita coisa sobre a China, né? Porque como não é uma democracia, é abafado. E é do outro lado do mundo. E a língua é diferente. Totalmente. Você vê como acontece com... A gente não sabe como que tá a pandemia direito lá, a gente não sabe qual é o controle. Aí vamos lá, o que aconteceu em 95, 96 que eu disse? Teve essa crise no Estreito, a terceira crise, e aí, quando os porta-aviões estavam para passar esse estreito, a China cancelou o exercício. Por quê? Os militares chineses não conseguiam localizar os navios americanos. E olha que não localizar, vocês têm uma ideia, cada porta-aviões desses tem um pouquinho mais de 300 metros de comprimento. É uma coisa gigantesca. Ali que eles perceberam, estamos defasados. Desde 96... Porque na teoria eles têm o maior exército do mundo. Em número. Mas isso não para a guerra moderna, na guerra moderna não significa nada. Foi aí que eles começaram a se modernizar. Em 97, isso tem um artigo do Washington Post da época, eu coloco sempre em aula para o pessoal ver que eu não estou mentindo. Um funcionário do Departamento de Estado americano, que é o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, estava numa tentativa de reaproximar os dois governos, e aí ele, depois relatando, quando ele voltou para os Estados Unidos, que ele estava conversando com alguns militares chineses, e aí ele disse, nós não vamos aceitar, né, uma ação militar unilateral, vamos reagir. Aí os militares chineses viraram e falaram, não, vocês não vão, não sei o quê. Aí o mais graduado virou e falou, sabe que vocês não vão? Por quê? Lá nos anos 50, vocês nos ameaçaram bombardear com arma nuclear porque a gente não tinha. Então vocês podiam fazer isso. Hoje vocês não podem mais fazer isso. O jogo virou, não é? E eu tenho certeza que vocês se importam muito mais com Los Angeles do que Taipei. Foi a maior ameaça. Foi nesse nível? Foi nesse nível. O cara voltou. Aí a Rússia falou, ixi, eu não deixava. Los Angeles está aqui, né? Los Angeles. É mesmo, tá muito perto, né? É meio planeta só. Pega o Google Earth. Globo, né? Pega o Google Earth, põe no Polo Norte. O Oceano Pacífico cobre meio planeta. Mas aí começou o seguinte. Mas é que eles passam meio que por Nordeste. Passa pela Alasca e vai. Corta um terço do caminho. E você com ICBM, você faz isso. Só que aí começou nos Estados Unidos. Aqui no Havaí bombardear e é perto. Aí começou nos Estados Unidos a discussão. Os mísseis chineses só chegam em Los Angeles, não sei o que, tal. Aí em 1999, que eu lembro que nessa época eu estava lá em Washington, numa entrevista de um representante do governo das forças militares chinesas, não, os nossos mísseis chegam a Washington. É que para nós ocidentais o simbolismo não fez, né, lógica.
Mas foi um simbolismo para os chineses. Qual é a maior cidade americana mais próxima da região? Los Angeles. Foi para ser simbolismo. É para mostrar que para os chineses, para os orientais... maior em população, acho que é maior. Eu acho que só perde para a megalópole de Nova York. Para megalópole. Mas como cidade, eu acho que só cidade, ela é a maior. Então, para o ocidental, isso não tem, o simbolismo não é muito forte. Agora, para o chinês, isso tem uma importância. E a gente não aprende isso, né? Principalmente a arrogância americana de se considerarem a única superpotência. Então, essa crise é algo que vai acontecer.